Olá, amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vossa vida. Hoje nós aqui queremos falar sobre missões. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16 e 15, Jesus disse assim: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, em primeira instância aqui, jamais vou negar a necessidade das missões. Só que nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar, que eu percebo que existe uma manipulação muito grande. Existe uma manipulação geral no mundo. Tudo que é de coisa, tudo que é de segmento, de setores, sofre manipulação e o Evangelho não é diferente. O Evangelho não foge a essa regra. A palavra de Deus é manipulada, a verdade é manipulada, a doutrina é manipulada e as missões ela é manipulada também, como fonte de lucro. E nós vamos aqui fazer você pensar, né? O nosso objetivo aqui não é fazer com que você me siga, é fazer com que você pense com a sua própria cabeça. Que nós queremos que você seja independente e não dependente do líder A, B, C ou da doutrina da igreja X ou da igreja Y. Queremos que você, por você mesmo, chegue à conclusão. Vamos lá. A necessidade de se pregar em todo o mundo está nas escrituras. É patente isso, né? Agora, usando aquela ferramenta onde se pegam a verdade e colocam a mentira em cima, eles manipulam essa verdade. Eu penso, meus queridos, que as missões elas estão em todo lugar, começando por sua casa. Eu creio que o que seria missão? É ganhar a pessoa para Jesus. Então, qual seria a primeira pessoa que você tem que ganhar para Jesus? É você mesmo, né? O apóstolo Paulo não diz a Timóteo, olha, tem cuidado de ti e da doutrina. O ti vem primeiro, a doutrina vem depois. Porque fazendo assim, salvará tanto a ti, depois aqueles que te ouvem. O próprio Jesus disse em outra passagem, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Esse ganhar o mundo inteiro pode ser material, pode ser espiritual. Você pregar para um monte de gente e você mesmo está perdido. Um exemplo claro disso era John Wesley, né, que pregava para as pessoas, convertia as pessoas e ele mesmo sofria porque ele não era salvo. Se você ler a história de John Wesley, você vai constatar essa verdade. Que ele fazia de tudo para ser salvo. Porque ele aprendeu sobre a salvação de uma forma diferente do que as escrituras dizem. Então, Jesus disse, olha, e vós serei minha testemunha em Jerusalém. O que seria isso? Jerusalém é a cidade onde você mora. Então você tem que começar por onde você mora. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos trabalhar aqui com fatos. Os dados do IBGE diz aqui que 30% dos brasileiros são evangélicos. 30%. Então 70% não são. E o que ocorre com o Brasil? O que ocorre mais ou menos com o resto do mundo? É mais ou menos um terço do mundo aí é evangélico. Mais ou menos assim dizendo, né? Ou talvez até menos. Eu estou dizendo isso aqui, meus queridos, para abrir o olho de muita gente aí. Porque todos os anos, todos os meses, arrecada-se volumes aí vultuosos de dinheiro, né? Agora em transação eletrônica, Pix, transferência bancária, seja lá o que for, destinado a missões. Mas não precisa você pensar muito, não precisa ir você muito longe para você fazer a seguinte pergunta: por que é que essa questão das missões ainda não se resolveram? Olha, Jesus disse, acabamos de ler, né, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando que Jesus disse isso? Há 2000 anos atrás. E aí você vê aí os dados das missões, a quantidade de povo que eles dizem que são povos não alcançados. Então a pergunta é, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? 2000 anos de evangelismo esse povo não foi atingido? É aí que a gente começa a se perguntar.
Vocês vejam bem, começando pela nossa própria casa, o Brasil, é 30% de evangélico. Qual a conclusão que eu cheguei, meus irmãos? A conclusão que eu cheguei eu vou compartilhar com vocês aqui. Que o evangelho depende de você receber ou rejeitar. Isso é fato. Então, no Brasil, conhece-se o evangelho? Claro que sim. Claro que sim. O indivíduo ter ouvido falar de Jesus? Claro que ele ouviu. Claro que ele ouviu. Eu acredito que não tenha mais ninguém que não tenha ouvido falar de Jesus e do evangelho. A questão é aceitar ou rejeitar. No nosso Brasil, nós temos 30% de evangélico. E a estatística diz que 50% é católico. E aí, vamos considerar católico como evangélico, sim ou não? Né? Porque se nós for entrar para esse campo, aí nós entramos numa discussão muito complicada, né? Mas vamos considerar aí todos os que se professam cristão como cristão. Se eles de fato são ou não são, aí é uma outra coisa. Mas o retrato do Brasil, eu creio que não é diferente do retrato do resto do mundo. O que existe no resto do mundo é uma rejeição do evangelho e não uma questão de conhecer ou deixar de conhecer. Então, como você está no Brasil e as missões precisam arrecadar fundos, eles dizem para você que o país X ou o país Y não é evangelizado, quando na verdade é evangelizado e as pessoas não aceitam. Outra coisa, um outro aspecto, se não é evangelizado, por que não foi até agora, que faz 2000 anos? E ainda não foi. Se não foi até agora, qual é a garantia que vai ser daqui para frente? Então são perguntas que começam a aparecer na nossa cabeça. Agora, o que eu acho, opinião minha, é que existe uma manipulação por trás disso. Eu morei próximo de um evento missionário, o maior evento missionário do Brasil, aí você vai saber qual é. Eu fui lá nesse evento, eu frequentava lá, eu era de lá. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A última vez que eu fui lá foi em 2018. Então eu ficava olhando ali, né? Olhando o volume astronômico ali do que eles arrecadavam para missões. A pergunta é: isso chega lá na ponta, no missionário que está lá? Bom, meus queridos, você começa até a duvidar se existe missionário lá realmente fazendo alguma coisa. Ou somente é um marketing ali só. Aí eles pegam lá um coitadinho de uma criancinha africana e coloca lá como propaganda. Pode ver que toda vez que falo de missões relaciona com uma criancinha passando fome lá na África. Agora, o que eu penso é que se esse dinheiro que é arrecadado nos países chegasse realmente nessas pessoas que estão passando fome, a fome teria acabado há muito tempo já. A grande verdade é que esse dinheiro não chega no destino. Eu conheci um pastor amigo meu, ele fazia parte de uma denominação aqui no Brasil. E essa denominação arrecadava dinheiro aqui para as missões. E ele arrecadava dinheiro aqui para um país lá. Não vou dizer o nome aí, né? Procuramos não trabalhar com nomes, mas aí arrecadava dinheiro para aquele país. Aí quando foi um dia, ele viajou para aquele país. Digamos que era para evangelizar a Nigéria, digamos assim, né? A gente já sabe que a Nigéria é evangelizada. Esse é um outro aspecto que daqui a pouquinho não vamos falar aqui. Mas vamos dizer assim que o Brasil aqui estava fazendo propaganda aqui, porque na verdade é uma propaganda, fazendo uma propaganda aqui das missões na Nigéria. Aí esse cidadão foi e viajou para a Nigéria. Chegou lá na Nigéria, essa mesma denominação aqui do Brasil estava lá fazendo propaganda de que o Brasil precisava ser evangelizado. Ou seja, aqui no Brasil eles arrecadavam dinheiro para evangelizar a Nigéria. Lá na Nigéria eles arrecadavam dinheiro dos nigerianos para evangelizar o Brasil. Então, irmãos, é honestidade esse tipo de coisa? Não, não é, né? Como você está aqui e você não vive lá, então você vive aqui vendo a realidade daqui. Até mesmo a realidade daqui, às vezes você não consegue ver. Que nós vivemos num país onde 70% do povo não é cristão.
E por que não muda a realidade do Brasil? Porque, meus queridos, que a maioria não vai se converter realmente. É questão deles conhecer ou não conhecer a Jesus? Não, não é questão. A questão aí, a palavra-chave, é aceitação ou rejeição. Os países aí, fechado, conhece Jesus sim ou não? Conhece. A questão que muitos rejeitam. E muitos cristãos, existe lá sim. Não existe um país no mundo que não exista cristão. Eu discordo veementemente dessa falácia aí de que tem país que não tem cristão. Porque veja bem, a gente tem que estar aí derrubando mitos, né? E nós estamos derrubando mitos aí, que Satanás cai por terra é um mito, que Satanás continua existindo. Satanás derrubou fulano de tal, é mito também, que a pessoa cai. Se Deus desse poder para Satanás derrubar, não deixava ninguém de pé. Outro mito aí também é que país que o evangelho não entra. Pare para pensar um pouquinho, use sua cachola um pouquinho. Se o evangelho não tem poder para entrar naquele país, então você está afirmando que o governante daquele país é mais forte do que o próprio Deus. O apóstolo Paulo não fala que o evangelho é o poder de Deus? Vamos ler aqui onde está escrito aqui. Está aqui, ó, em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Mas a parte que nós queremos trabalhar aqui, ó, o evangelho é poder de Deus. Agora nós estamos lidando com um Deus fraco que não consegue entrar lá no país X. Um Deus fraco que não consegue entrar lá no país Y. Nós estamos lidando aí com um evangelho fraco que não consegue entrar lá no país Y ou no país X. O regime ou o governante que está lá, ele é maior do que o próprio evangélico. O evangelho não consegue entrar lá. O governante ou o regime que está lá naquele país é mais forte do que Deus não entra lá. Então é assim, meus irmãos, eu chego à conclusão de que isso tudo é uma manipulação. Por que eu cheguei nessa conclusão? Que eu fui, primeiro, agente de missões, promovendo missão. Só que eu sempre quis ser realista, né? Bom, se nós estamos trabalhando com missões, então vamos trazer dados missionários, fatos reais aqui para nós mostrar para o povo no que está sendo aplicado o dinheiro. Porque todo mês a gente faz uma propaganda aqui, faz um marketing aqui de que tem missionário, mas quem é o nome do missionário, que país que eles estão? Aí é que você começa a descobrir a falcatrua. Aí que você começa a descobrir que não existe nada disso na verdade lá fora. Em quantos países nós estamos, né? Se eu sou agente missionário, eu tenho que trazer esses dados para o povo, aonde que o dinheiro dele está indo. Então por que eu larguei mão, irmão? Eu saí fora por causa disso. Que eu comecei a ver aí que era grande de uma farsa. Então o título desse vídeo aqui vai ser a farsa das missões internacionais, porque não existem missões internacionais. Mas alguém vai vir dizer, claro que existe missão internacional, a gente está vendo sempre as igrejas indo para outro país. Mas você tem que prestar atenção que tipo de país aonde eles estão indo. Eu vou pegar aqui um exemplo prático aqui para você entender. Uma igreja brasileira aqui, ela começa a promover aí que ela está fazendo missão lá em outro país, para o povo, começa a falar para o povo. Aí, o povo não procura saber que país que é, ou então fica só no que eles apresentam ali. Afinal de contas, você é treinado na igreja, na denominação onde você está, a não duvidar dos seus líderes. O que os seus líderes falam tem autoridade divina e você não pode discordar, você não pode nem ir atrás. Se tem alguém falando mal dele, você é treinado a não ouvir porque aquela pessoa ali pode estar tentando te desencorajar, te desencaminhar, não é assim que eles falam? Mas não, meus irmãos, o evangelho que eu conheço, o evangelho que eu aceitei, tem que ser uma coisa firme. A sua fé tem que ser firme. Você tem que ouvir as opiniões contrárias e você tem que continuar firmada na sua fé. Se não for assim, então a sua fé não é fé. Então a sua fé não está firmada. A sua casa está na areia, né? Porque qualquer coisinha vai te derrubar, inclusive as opiniões contrárias. Aonde que a Bíblia diz assim, ó, pegue o seu dinheiro e tire uma parte para pagar missionário que está lá fora.
A Bíblia, meus queridos, não dá nenhum respaldo para esse tipo de coisa. A verdade é o seguinte, eu vou dizer aqui como que eu entendo que seria o missionário. Eu moro aqui no Brasil. Eu vou fazer uma viagem para um país qualquer aí. Eu posso até ir a negócio. Então eu sou o missionário. A minha vida é uma missão desde que eu nasci até o dia que eu partir. Em qualquer lugar que eu esteja, eu estou propagando a verdade. E a verdade às vezes é combater a mentira, né? Mas enfim, você vai para outro país, você chega lá e quem você vê ele que está precisando ouvir, quem abrir seu coração, abrir sua mente, você vai ali apresentar a salvação a eles. Então não precisa aí montar aí toda uma estrutura que no fim das contas não faz nada. Mas acho que eu estava dizendo aqui sobre como eles fazem, né? Você está lá numa denominação, aí eles começam lá fazer uma propaganda de que estão fazendo missão lá num país tal. Primeiro, irmãos, primeiro as pessoas têm preguiça de procurar saber das coisas. As pessoas sabem mais daquilo que é do seu convívio, né? Você só vai procurar saber de uma receita de um bolo, por exemplo, a hora que você quer fazer o bolo. É, é só um exemplozinho aqui, né? Então, uma coisa que não te interessa, que não está no seu convívio, a maioria você não se preocupa. Você acha mais fácil chegar lá, dar o seu dinheiro e eles que se virem, né? Não é assim que eles ensinam? Que o seu dever é contribuir. O que acontece para lá já não é problema seu. É isso que eu ouvi muito nas denominações. Mas o que ocorre de fato é que essas denominações, eles vão para outro país, não é para levar o nome de Jesus, é para levar o nome da igreja deles. Então vamos supor que lá no país, lá na Nicarágua não exista a igreja que tem aqui. Eles não estão preocupados se lá tem evangélico ou não, eles estão preocupados em levar o nome da denominação deles. Faça um levantamento aí primeiro, antes de pensar em criticar o que eu estou falando, faça um levantamento primeiro aí, aonde é que a sua denominação tem igreja fora do Brasil. Se é que ela mexe com missões, né? Que tem igreja que nem mexe com isso. Tem igreja que ela abre aqui no Brasil e fica por aqui mesmo e não mexe com isso. Outras aí começam com essa história de missões. Mas vai ver aonde que eles vão fazer missões. Geralmente é nos países que já são evangelizados. A África ali, meus queridos, a África, a maioria dos lugares ali são países ali escancaradamente evangélicos. Tem alguns países ali que se declara muçulmano, né? Ou outra religião, religião oficial. Então eles vão, é o que dizem pelo menos, né? Que eles vão perseguir os cristãos. Mas você acha que não tem alguém lá dentro falando de Jesus? Claro que tem. Porque acabamos de ler que o evangelho é o poder de Deus. Se ele é o poder de Deus, então ele entra em todo lugar. Se ele é o poder de Deus, então ele está em todo lugar. Outra coisa que você tem que prestar atenção é o que eu vou dizer aqui agora. Você não aprende na igreja que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento? Então, a volta de Jesus ela é iminente, né? É isso que a Bíblia nos dá a entender, que a qualquer momento Jesus pode vir. Em contrapartida a isso, quando vão falar de missões, eles dizem que enquanto o mundo não foi evangelizado, Jesus não vai voltar. Não é assim que eles dizem? Ou seja, já existe 2000 anos de evangelização. E ainda mais ou menos 3% do povo é cristão, o resto não é. Se passou 2000 anos e eles não atingiram a meta, quem é que garante que não vai ser 2000 anos para frente mais, sem eles atingir a meta? Isso não é eu que estou falando, o próprio dado missionário fala disso. Né? Porque pega o retrato do Brasil, 70% não é crente. Então os outros países vai seguir mais ou menos o mesmo padrão. Então o indivíduo que está lá na África, ele pega os dados do Brasil e fala, ó, o Brasil está precisando de evangelização, porque 70% do povo lá não é crente. Então vamos lá evangelizar o Brasil. Você está entendendo? Assim como a indústria das missões arrecada milhões aqui no Brasil, os outros países lá da Ásia, por exemplo, está interessado no Brasil, de vir evangelizar o Brasil. Eu digo isso, meus queridos, com conhecimento de causa, né? Porque eu já estive envolvido aí em instituições
que tinha contato aí com pessoas do mundo inteiro, né? Pessoas lá da Filipinas, pastor de lá querendo vir para cá, para evangelizar o Brasil. Por quê? O que que prega, o que que se divulga lá na Filipinas? Né? Divulga lá que o Brasil é um país que precisa de evangelização. E eles estão falando a mentira? Se você disser que eles estão falando a mentira, então está falando mentira aqui também. Porque o mesmo retrato do Brasil é o retrato do resto do mundo. Ah, mas o país X lá é assim assado. Bom, a primeira pergunta é: você já foi lá? Você tem certeza que tem zero de cristão lá? Se existe zero de cristão lá, meu amigo, então essa realidade vai ser difícil mudar. Porque já são 2000 anos de história e essa realidade não mudou. Então Jesus não pode voltar amanhã. Porque o próprio cristão ele se contradiz. Na pregação de quinta-feira ele prega lá que Jesus está voltando. Aí quando chega o culto missionário ele diz que Jesus não volta enquanto o mundo não foi evangelizado. Então o que eu digo para você é o seguinte, meus queridos. Eu não contribuo com missão não. Não dou um centavo. Eu posso, se eu for viajar para outro país, para um outro lugar, eu e Jesus vamos junto, nós vamos evangelizar. Agora, presta atenção aí. Eu falei aí que eu fui em 2008, 9, 10 até 2018, 10 anos direto, frequentando um evento missionário aí, e eu percebi lá que lá era uma vitrine. Uma vitrine onde se promovia cantores, onde se promovia pregadores. As missões, meus queridos, era somente um banner que colocava lá, evento missionário. O que se ocorria, na verdade, ali não era. Dali não saía missionário nenhum, não. E não sai até hoje. Você vê o escândalo que deu lá, né? E outras coisas, né? Então, a minha opinião pura e sincera é o seguinte. O evangelho, meu querido, ele é pregado em todos os lugares do mundo. Que tipo de evangelho é? Aí já, se nós for entrar por esse lado, aí fica difícil, né? Porque aí você tem que primeiro arrumar sua casa. Ver que tipo de evangelho você está vivendo, que tipo de evangelho onde você está. Né? E criticar os outros é fácil. Agora, consertar a sua própria vida, a sua casa é mais difícil. Mas enfim, dizer que o indivíduo não conhece Bíblia, dizer que os países nunca jamais sequer ouviram falar de Jesus, que é mais ou menos 3% do mundo que está nessa situação, bom, eu me recuso a aceitar isso como verdade. E se eu aceitasse como verdade, eu ia cair em outro dilema. Qual o dilema seria? O dilema seria o seguinte, que se já faz 2000 anos que essa história está desse jeito, então quem garante que não vai se arrastar por mais 2000 anos para frente? E essa situação não vai se resolver. Então eu prefiro acreditar que isso é manipulação. Amém, meus queridos? Então somente uma reflexão, né? Uma reflexão, algo que eu cheguei à conclusão. Devemos evangelizar, meus queridos? Devemos. As missões existem em todos os lugares aonde você se encontrar. O primeiro a ser ganhado para Jesus é você mesmo. Segundo a ser ganhado para Jesus, meus amigos, meus queridos, é a sua família. Primeira pessoa a ser ganhada para Jesus é você mesmo. Você mesmo dará conta de si mesmo a Deus. Nenhum pastor, nenhum líder vai falar por você lá no céu. Ninguém vai dizer, não, em vez de mandar ele para o inferno, manda eu. Né? Porque eu ensinei ele errado. Não, ninguém vai fazer isso. É você e Deus naquele grande dia. Então a primeira pessoa a ser ganha para Jesus é você mesma. O segundo alvo seu tem que ser sua família. O terceiro alvo é o mundo. Mas não queira fazer isso através de outras pessoas, através de uma instituição, porque pelo que eu tenho visto, é muita manipulação e pouca ação. Agora, se você discordar do que eu estou falando e dizer assim, tem ação sim, aí eu vou te perguntar, e por que não atingiram a meta então até agora? Vocês não atingiram a meta até agora e já faz 2000 anos, então pode se arrastar por mais 2000 anos para frente. Então é somente um fato para você pensar. Ok, meus amigos e irmãos? Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.